Boa noite a todos. Estou tendo que ver os comentários no celular, que o notebook não está aparecendo. Mas estou vendo aqui. Boa noite, Robson, meu amigo, tudo bem? Leninha, Ana Paula, Diva e Davi, Alice também. Uma boa noite a todos. Daqui um pouquinho a gente começa, daqui uns minutinhos. Quem já estiver na sala, quiser indo, já abrindo o Evangelho, nós estamos no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Hoje nós vamos trabalhar, né, refletindo sobre o item 6 e 7, que é a fé religiosa, condição da fé inabalável. Mais 2 minutinhos, a gente inicia. Mais 1 minutinho, a gente já inicia. Se puder já ir serenando os pensamentos, o coração, aproveitando a música, para fazer a sintonia com os amigos espirituais, com os nossos mentores. Deu o horário, 19 horas. Então vamos aproveitar, porque hoje tem bastante coisa para a gente trabalhar, refletir. O texto é relativamente longo, né? E temos bastante reflexão. Então vamos, nesse momento, levarmos os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, confiando na espiritualidade amiga, confiando nos mentores espirituais desse trabalho, também confiando nos nossos mentores, que possamos estar amparados e sustentados, para que possamos refletir sobre as lições do Cristo, do seu Evangelho, que possamos confiar nesse amparo a nos sustentar, não nesse momento só de estudos, mas o trabalho nosso continua, no exercício dos ensinamentos na prática do nosso dia a dia, que possamos estar amparados por essa equipe espiritual,
nos ajudando, nos intuindo nos momentos das nossas experiências, para que possamos absorver e estruturar esses ensinamentos em nossa intimidade. Obrigado, queridos amigos, obrigado, queridos mentores, trabalhadores do Cristo, obrigado, querido Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos de forma virtual, porém de corações e pensamentos ligados a Ti, e também agradecendo ao nosso querido Pai, que nos dá a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de vivenciarmos experiências para que possamos construir os verdadeiros sentimentos em nossa intimidade, em nossos corações, para que possamos alcançar a verdadeira felicidade e a paz de espírito. Obrigado, querido Pai. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Então nós vamos aqui iniciar. Eu vou fazer a leitura de alguns trechos só que eu pensei, porque como é muito longo, para a gente poder refletir aqui. Então, o item 6, que é a fé religiosa, condição da fé inabalável, item 6, do capítulo 19. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro, na obscuridade, também o é a plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou, o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. E aí a gente vai pular aqui, indo lá mais para o final, no penúltimo parágrafo. Ali, para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. É preciosamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. E tem mais um trechinho aqui embaixo, para a gente poder finalizar a leitura e entrar na reflexão. Kardec nos traz da seguinte forma: porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então vamos refletir um pouquinho sobre esse trecho do Evangelho. E para a gente poder iniciar, tem um texto, um trechinho aqui do livro Plantão de Respostas
A lição chama Fanatismo, trazida por Emmanuel, bem curtinho. Porque uma pessoa muda de religião e por que se fanatiza? E aí Emmanuel nos fala, né? Triste da pessoa que é carecedora da fé. Referimos-nos à fé raciocinada, apoiada em fatos e na lógica, pois a fé cega, esta já foi superada pelo Espiritismo. E aí, né, Kardec complementa aqui, segundo Allan Kardec, a fé inabalável é aquela que encara de frente a razão, em qualquer época da humanidade. Então, ele volta a falar isso. Né? E a questão da fé, né? O que é fé, fanatismo? Aqui, na verdade, Kardec nos traz para a gente poder trazer a fé de uma forma raciocinada, de acordo com a razão das coisas. Né? Então, não de uma forma cega, simplesmente, porque eu tenho que crer naquilo, porque estão me dizendo que eu preciso crer naquilo, e a religião, minha religião está impondo isso. Muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, nós espíritas, porque muita gente busca na casa espírita, busca o espiritismo, buscando uma fé nos espíritos, achando que os espíritos vão resolver os nossos problemas. Que na verdade os espíritos vão nos ajudar, nos amparar, nos sustentar, nos ajudar na orientação, para que nós mesmos que possamos adquirir assim esse sentimento que é a fé. E aí, o que é mais importante, né? Aonde que está que a gente possa sentir verdadeiramente a fé? Primeiro, eu preciso conhecer a verdade. E aonde eu busco a verdade? Né? Aonde eu busco essa verdade? A verdade a gente busca, que é o roteiro divino que Jesus nos trouxe, que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é a verdade. Então, se nós estudarmos, refletirmos, trazendo para a nossa intimidade os ensinamentos do Cristo através do Evangelho, nós vamos ver que se nós verdadeiramente compreendermos as lições do Cristo, é uma fé raciocinada, sem sombra de dúvida. Né? Por quê? Porque o Evangelho é a palavra que Jesus nos traz, daquilo que é divino, que é de Deus, daquilo que é referência do Pai, referência da verdade. E essa verdade é sustentável ao longo dos séculos. Tudo ela consegue suportar e atravessar porque é em verdade. Então, assim, aquele que compreende a verdade do Cristo através do seu Evangelho, que compreende a verdade do Evangelho, esse tem uma fé inabalável. Esse abre o campo para a construção dessa fé. Então, esse é o nosso roteiro. E aí o Evangelho, né, que nos fala que precisamente o dogma da fé cega, que hoje produz o maior número de incrédulos. Por que produz o maior número de incrédulos? Porque muitos de nós nos equivocamos na busca dessa fé. Então nós vamos buscar fé, buscar crenças em algo que a gente queira algo em troca, ou que resolva os nossos problemas. E muitas vezes, muitos se decepcionam no Espiritismo porque vêm buscar através dos Espíritos que eles resolvam os nossos problemas. E na verdade, não é isso. Na verdade, eles nos ensinam, nos amparam e nos trazem uma forma para que nós mesmos nos trabalhemos, para que possamos construir esse sentimento. Então, isto que é importante. Então, todos aqueles que vieram de dogmas
de cumprir por cumprir, de aceitar sem refletir, sem filtrar pela razão, sem construir pelo sentimento, se tornam hoje os grandes incrédulos da humanidade e, portanto, materialistas. Porque busca uma fé dentro do materialismo, buscando algo em troca dentro do materialismo. O cérebro e o coração não podem viver separados desta tarefa construtiva. Então, olha que interessante que Emmanuel nos traz. Esse caso que Emmanuel está nos trazendo. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. O que é? Ele está dizendo aqui a inteligência e sentimento. A inteligência, né, para você conseguir compreender, entender as lições do Cristo, mas trazer isso de uma forma de sentimento, mas sentir esses ensinamentos do Cristo. Não só entendermos, mas sentir em nossa intimidade. Então, essa é a grande diferença. E não dá para a gente adquirir uma fé inabalável se a gente não fizer as duas coisas. Por isso da razão, né, junto com o sentimento. Se a perfeita harmonia de ambos, todo o trabalho edificante torna-se impossível. Então não dá para a gente construir uma fé inabalável se a gente não trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque muitos de nós buscamos o conhecimento, mas não aplicamos no nosso dia a dia aquilo que aprendemos, né, através do conhecimento. E não colocamos em prática, não aplicamos no nosso dia a dia. E nós não aplicamos, nós não sentimos. Então não tem, é impossível estruturar isso. Então a razão é o caminho humano, o sentimento é a luz divina. Olha que interessante, a razão é o caminho humano, o sentimento é a luz divina. E eu trouxe também aqui um texto para a gente poder trabalhar, do Emmanuel, esse texto chama Fé em Deus. Eu vou ler ele rapidinho e aí a gente vai refletindo depois os trechos desse texto, que vai muito de encontro com aquilo que a gente está buscando, para a gente poder entender o que é construir sentimento de fé, né? E o que seria sentir a fé. Então esse texto aqui ele está bastante claro e ele nos ajuda porque ele traz os momentos nossos do dia a dia. Então, esse é um texto do Emmanuel, tá? Trazido pelo Chico, e chama como amigo, tá? A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Não te afastará dos obstáculos do caminho, entretanto, doar-te-á a significação de cada um deles, para que recebas em silêncio a mensagem de que são portadores. Não te retirará dos desenganos e decepções que o mundo te propicie, mas auxiliar-te-á a extrair deles mais luz ao próprio discernimento. Não impedirá o afastamento dos companheiros a que mais te afeiçoas nos encargos que te marcam a vida, todavia, conceder-te-á energias e recursos para substituí-los até que surjam outros cooperadores decididos a apoiar-te. Não te livrará da enfermidade de que ainda precises, no entanto, iluminar-te-á o entendimento para que lhes assimile o recado salutar. Não te desligará do parente difícil, porém, ajudar-te-á a aceitá-lo e a compreendê-lo em teu próprio benefício. Não te proibirá as quedas prováveis nas trilhas da existência. No entanto, ensinar-te-á através da própria dor, onde te encontram as situações de que cabe evitarem auxílio a ti mesmo.
não te demitirá dos problemas que porventura te ameacem a paz, contudo, dar-te-á serenidade para resolvê-los com segurança. Não te buscará nos labirintos de ilusão, nos quais talvez hajas penetrado, impensadamente. Entretanto, clarear-te-á o raciocínio para te libertares. A fé em Deus, por fim, não te mudará os quadros exteriores de luta, mas infundir-te-á a paciência a fim de que compreendas em todos eles os degraus de elevação de que necessitas para escalar os cimos da vida imperecível. Interessante, esse texto aqui ele é muito completo, né, na questão da fé, no nosso dia a dia, né? Então, esse texto ele é designado fé em Deus, né? E nós temos visto que a fé ela é uma ação operante do Espírito. É uma ação operante do Espírito, uma oportunidade que nós temos de desenvolvimento espiritual. E entender isso, a gente compreender que nós somos espíritos, que temos oportunidades em tudo que foi citado ali no texto para nosso desenvolvimento espiritual, isso é vivenciar a fé. Faz com que nós possamos realmente espiritualizar a nossa existência. E aí, né, o Emmanuel ele traz assim, né, a fé não elimina as provas inevitáveis, mas nos fortalece para suportá-las. O quanto que é importante a gente refletir sobre isso, né? Quando nós estamos estruturando a nossa fé, o fato de nós acreditarmos em Deus e nas nossas potencialidades, nas nossas qualidades, realmente não elimine nem afasta as nossas provas. As provas vão vir para nós, mas nos dá a condição interior de poder suportar essas provas. Então as provas vão existir, as dificuldades vão existir, mas precisamos acreditar, né? O fato de a gente acreditar em Deus, também nas nossas qualidades, é o fato da gente superar essas provas. Então outro item que ele traz nesse texto, ele não retira o obstáculo do caminho, mas mostra o significado deles para que entendas a mensagem de que são portadores. Então, essa frase que o Emmanuel nos traz, ele diz que todos os obstáculos da nossa vida trazem mensagens que nós precisamos decifrar. O que seria isso, né? E aí, nós prestarmos atenção nas provas e nas experiências que passamos no nosso dia a dia. E precisamos decifrar essa experiência, o que eu preciso construir, o que eu preciso trabalhar na minha intimidade através daquela experiência. Como eu vou construir esse sentimento de fé em mim passando por essa prova, por essa dificuldade, por essa experiência? No entendimento disso, então, é uma grandiosidade incomparável. Porque quando a gente pensa assim, nesse instante, né, da vida, que tem um obstáculo, né, aquilo que eu desejo, o que significa, né? Qual é o real significado disso? Que mensagem está atrás disso? E essa reflexão é muito importante para que nós, que somos portadores desses obstáculos, que nós possamos compreender essa mensagem e decifrar, né, no lugar, porque assim, nós ainda somos espíritos ainda rebeldes, né? Quando nós não aceitamos as experiências, as dificuldades, nós ainda somos espíritos rebeldes perante a lei divina. E aí nós precisamos dessas experiências para que a gente possa despertar e ao mesmo tempo buscar essa compreensão para que nos possamos nos trabalharmos, né? E compreender o significado evolutivo que tem para nós este obstáculo, essa dificuldade que precisamos passar.
E aí ele também fala o seguinte, né, naquela frase: a fé não te livrarás da enfermidade que ainda precises. E olha como é importante isso. A fé não vai livrar você de uma enfermidade, de uma doença, né, de uma dificuldade nesse campo. Que ainda precisamos, né, muitas vezes, dessa enfermidade. No entanto, a gente pode entender o que seja essa doença, né? Qual o recado que ela está nos trazendo. E isso, quando a gente compreende isso, isso é muito salutar. Isso é muito importante na estruturação desse sentimento da fé. Então, o espírito que está mergulhado, né, com seu pensamento, num pensamento de fé, ele vai encarar a doença como um estado de necessidade íntima. E que, antes de mais nada, aquele estado mórbido é um estado salutar para o espírito. Sei que para nós ainda é difícil compreendermos isso, né? Como a doença pode ser bom, ser um bem para nós, muitas vezes. Porque muitas vezes precisamos passar por essa experiência para construirmos algo estruturado e importante para que nos tornamos espíritos mais fortes, espíritos com maiores sentimentos, com sentimentos nobres. Então é importante a gente passar, né? E aí a questão do Evangelho, né? Que é importante o Evangelho, nós trazemos o Evangelho para a nossa intimidade. A compreensão do Evangelho é a aplicação dele no nosso dia a dia. E assim, a doença, ela pode ser um processo de limpeza do espírito. Então, muitas vezes a doença é uma bênção. Ela pode surgir de uma limpeza do nosso corpo espiritual, mas ao mesmo tempo, eu também, durante essa encarnação, através das minhas dificuldades, das minhas sensações doentes, eu posso sobrecarregar o meu corpo espiritual. E aí a doença se traz necessária, até como um alerta e também devido à sobrecarga desse corpo espiritual. E aí ele precisa vir para fora, para o corpo físico, muitas vezes. Então, é importante, porque muitas vezes essa doença é uma drenagem desses sentimentos, dessas sensações doentias do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso corpo espiritual. Então, outra coisa que ele traz aqui: não evitarás com a fé os desenganos e as decepções. Então, nós vamos continuar tendo desenganos, decepções, mas a fé vai nos auxiliar a extrair dele mais luz do próprio discernimento. Então, veja bem, quem não se decepciona, né? Olha que extraordinário esse pensamento. Quem não se decepciona, quem não se engana, jamais adquire discernimento. Pensa nisso, na profundidade disso. Vamos pensar nisso, na profundidade. Porque se nós não nos decepcionarmos, ou nos enganarmos, né, como é que nós vamos ter o discernimento do que está certo e que está errado? Do que está alinhado com a lei divina ou não? Porque quando a gente tem uma decepção, quando a gente vê um engano cometido pelo outro ou por nós mesmos, é um momento que nós temos de desenvolver maturidade do espírito, que está chamando por discernimento. Porque se a gente não entra em contato com isso, nós não somos capazes de nos amadurecermos a tal ponto de discernirmos o que é certo do que é errado. E aí, né, o Emmanuel, então, ele diz que a fé não vai nos livrar dos desenganos, das decepções, dos desafetos. Mas se você tiver fé diante dessas circunstâncias, você vai fazer
aquisição daquilo que é a maturidade do seu espírito, que é o discernimento. Então, se você adquirir maturidade espiritual, você vai ter o discernimento para tomar a melhor decisão na sua intimidade. E aí, porque muitos que já têm essa construção e já conseguem discernir a verdade, não se abalam. Não significa que não vai sofrer, é que nem o Mano está dizendo, vai continuar sofrendo, vai passar pelas provas, vai ter decepções, né? Não significa isso, mas te traz, você vai superar isso de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais serena, de uma forma até mais forte espiritualmente. Às vezes nós se surpreendemos com nós mesmos, quando a gente vai passar, muitas vezes acaba passando por dificuldades, por grandes dificuldades, né? Às vezes por uma doença, ou às vezes um ente querido, né? Uma dificuldade grande, ou uma perda de um ente querido, entre aspas, né? Uma perda entre aspas, ou por uma dificuldade, muitas vezes, de relacionamento muito difícil, é aonde muitas vezes nós vamos ser colocados em provas e muitas vezes nós vamos nos surpreender até conosco mesmo. Por isso que nós precisamos da prova, para ver se realmente nós construímos esse discernimento, essas construções em nossa intimidade, se nós construirmos verdadeiramente sentimentos bons. Por isso que ela precisa ser raciocinada, essa fé. Para que a gente possa fazer esse discernimento do que é certo e do que é errado. Né? Para que a gente não mais cometa equívocos diante das leis divinas. Que nós não mais cometemos o equívoco de mergulharmos nas ilusões da materialidade. Achando que nós vamos... frequentando uma religião, nós vamos buscar a cura para o nosso corpo, muitas vezes, ou a cura dos nossos problemas. Na verdade, quando nós buscamos a religião, ela é para nos sustentarmos e nos ampararmos nesses momentos, para que possamos passar de uma forma melhor, menos dolorido, mas com equilíbrio, com sensatez, com serenidade, com paciência, com calma, compreendendo que isso faz parte de um processo de construção de sentimentos e construção das virtudes que precisamos construir para nos tornarmos espíritos de luz, espíritos puros. Então, Jesus é o grande exemplo nosso. E Jesus nos trouxe esse roteiro que é o Evangelho. Então, assim, tem coisas que a gente precisa compreender que é a verdade. Então, por exemplo, a reencarnação. A reencarnação não é um dogma da religião espírita. A reencarnação é uma verdade. É a verdade. Então, muitas vezes, quando outras pessoas nos procuram de outras religiões, porque a doutrina espírita, Kardec nos trouxe isso muito claramente. Porque sem a reencarnação, sem compreendermos a reencarnação, não tem como nós compreendermos a justiça divina. E aí fica difícil. Como é que nós vamos compreender a justiça divina e compreender Deus? Se eu tenho que passar por uma doença, muitas vezes grave, como é que eu vou compreender uma situação dessa? Se eu não tiver convicção da verdade, se eu não tiver a convicção da reencarnação, fica difícil compreender. Não tem como. Nós temos que entender... Nós precisamos entender e compreender que somos espíritos que já vivenciamos muitas experiências e ainda vamos vivenciar outras. E nesse momento estamos vivenciando experiências e carregamos algumas delas, experiências
infelizes que desalinhamos com a lei divina, que precisamos realinhar agora nesse momento. E só a reencarnação para mostrar isso. Isso é um pilar, não tem como. Não tem como. Nós temos uma fé raciocinada sem a compreensão dessa verdade. Da verdade do Cristo, porque o Cristo nos falou. Para que nós cheguemos até Deus, nós precisamos nascer de novo. Ele nos falou isso. E aí a doutrina espírita veio, esclareceu de uma forma para que nós pudéssemos compreender melhor esse ensinamento do Cristo. Kardec simplesmente fez isso. Através dos espíritos, num trabalho conjunto, Kardec codificou essa doutrina para nós. Então, reencarnação não é dogma, reencarnação é verdade. O Evangelho do Cristo, os ensinamentos que estão no Evangelho, por exemplo, que é o capítulo que a fé transporta montanhas, não é dogma, é verdade. A fé ela transporta montanhas. Nós podemos fazer isso. Só que para a gente conseguir fazer isso, tem todo um caminho de construção. Todo um caminho de experiências. Para que eu tenha a condição de transportar isso. E transportar naquilo que eu posso fazer. Aquilo que está alinhado com os desígnios de Deus. Aquilo que é importante e o que é de melhor para mim como espírito, não como corpo. Porque há uma diferença muito grande. Porque muitas vezes uma doença é a cura do espírito. Muitas vezes uma dificuldade muito grande, às vezes até, vamos dizer assim, uma dificuldade financeira, por exemplo, muito grande, ou uma dificuldade de perda de um ente querido, né? Ou de uma situação, seja qual for, de difícil, é a cura do espírito. É um processo de cura. Se eu não compreender isso, trazendo a razão e o discernimento, fica difícil eu compreender os desígnios de Deus. Então, Emmanuel está muito claro nesse texto dizendo, não vamos passar pelas provas, não vamos passar pelas dificuldades, vamos passar por tudo isso. Agora, a questão é como vou passar? Eu vou compreender essas experiências, as lições que eu preciso passar, ou eu vou me rebelar? Não vou aceitar. Aí que está a decisão nossa. E isso nós temos o livre-arbítrio para fazer. E nós já estamos no momento de maior compreensão disso. Não dá mais para a gente se apegar nos dogmas, achando que eles vão resolver os nossos problemas. E assim, muitas vezes eu posso até resolver materialmente, indo buscar uma crença que possa até resolver temporariamente. Mas não é a solução do espírito. Vou ter que voltar e às vezes uma condição muito pior. Porque nós precisamos compreender que, como nós temos um passado, nós adquirimos amigos, mas também adquirimos desafetos. E nós temos desafetos encarnados e desafetos desencarnados. Então, muitas vezes, esses desafetos nos direcionam para esses tipos de crença para que nos levem na ilusão da materialidade, na solução das coisas da materialidade, dando uma falsa satisfação temporária, e aí quando nós desencarnamos, vem a decepção.
Então precisamos tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, porque não existe nenhuma religião que vai tirar o seu problema. A religião, a boa condução disso é a religião que te fortalece e te ampara e te sustenta, te dá subsídios para você enfrentar essas experiências e essas dificuldades, enfrentar as provas, te dá capacidade. Finalizar, deixar uma reflexão, né, para que a gente possa trabalhar durante toda essa semana de uma forma um pouco mais consciente, né, de como está a minha fé em relação às experiências que eu passo no dia a dia, né, e quais são as minhas crenças, aonde que eu estou colocando minha crença, nas coisas materiais ou nas coisas espirituais, nas coisas sua espírito, como espírito, tá? Então, para a gente poder refletir durante toda essa semana, ok? Então vamos aproveitar e eu vou abrir de novo aqui a música para a gente poder fazer as vibrações. Infelizmente, né, tecnologia é muito boa, mas pode dar problema. Então, vamos lá, vamos tentar aqui já iniciar novamente a música, aí a gente já consegue, pelo menos para a gente poder fazer as nossas vibrações, né? O nosso passe, a espiritualidade compreende os problemas da materialidade, então eles não nos abandonam, tá? Então vamos, que a gente possa sentir a música nesse momento, confiando na espiritualidade amiga, nos mentores espirituais que estão conosco nesse momento, que possamos estar abertos e confiantes para receber as energias do passe, confiando no nosso querido Mestre Jesus, que sempre nos ampara, que sempre nos acolhe, e nesse momento, através desses queridos amigos, desses queridos mentores, nos traz as energias do amor, da paz, da serenidade em nossos corações, para que possamos nos reequilibrarmos, tanto como nosso corpo material, nosso corpo espiritual e também nosso espírito, para que possamos enfrentar as nossas experiências necessárias no nosso dia a dia, possamos estar estruturados, confiantes, que vamos conseguir superá-las, que vamos conseguir vencer, que possamos estar atentos e conscientes da importância da construção desses sentimentos nobres em nossos corações, em nossos pensamentos, confiando também na espiritualidade que traz essas energias e distribui em nosso lar, que também reequilibra os nossos entes queridos que vivem conosco, fazendo todo o processo de limpeza e processo de equilíbrio no ambiente espiritual do nosso lar. Que possamos confiar nos mentores espirituais. E que agora, nesse momento, possamos doar um pouquinho de nós, que possamos trazer o Cristo em nosso pensamento, que possamos dizer a Ele que estamos lhe entregando os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações, que já temos construídos em nossos corações,
para que o Cristo e esses amigos espirituais possam levá-las aonde houver maior necessidade de socorro, aos nossos amigos, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, também os nossos irmãos que estão na linha de frente do trabalho, do risco, que eles possam sentir a coragem, o reequilíbrio das energias, enfim, que eles possam receber o nosso carinho e nossa gratidão. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de Evangelho, onde essas lições possam penetrar fundo em nossa intimidade, para que possamos senti-las e compreendê-las, para que possamos estar conectados e ligados cada vez mais a Deus nosso Pai, que possamos sentir no nosso dia a dia, nos ajudando, nos amparando, cuidando de nós, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, principalmente nas lutas conosco mesmo, no enfrentamento das nossas dificuldades, que possamos ter a coragem e a força necessária para que possamos nos transformarmos em espíritos melhores, em espíritos de luz, que possamos espalhar esse amor, essa luz aos nossos irmãos, trazendo a verdade do Evangelho de Jesus. Obrigado, querido Pai, por essa grande oportunidade da vida. Fica conosco, querido Jesus, queridos amigos espirituais, mentores, querido Pai, que assim seja. Uma boa noite a todos, que fiquem com Deus, com Jesus e boas reflexões. Para na semana que vem a gente dar continuidade nesse capítulo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.